Bom dia, boa tarde, boa noite, ou como diz o Zé, boa madrugada, se você está de madrugada nos ouvindo e nos vendo, para aqueles que seguem o canal do YouTube. É uma alegria novamente estar aqui com o professor José Geraldo Pedrosa para uma prosa sociológica. E hoje, infelizmente, é o último capítulo do nosso Weber. Nós estamos estudando Weber já há 3 episódios, hoje é o último episódio. E eu vou, Zé, já falar do GEC, que é o patrocinador do nosso prosa sociológica, porque você vai falando, e a gente vai entusiasmando e esquece de falar o nome do nosso patrocinador. Né? E lembrando que a gente está com uma promoção de prosa sociológica 20, você ganha 20% de desconto nos nossos cursos EAD. É só entrar no site ead.gec.org.br. São mais de 80 cursos para vocês, com diploma, com certificado, e com professores todos gabaritados. José Geraldo, não poderíamos encerrar, né, nosso estudo sobre Weber sem falar da ética protestante, do espírito do capitalismo e também de ciência como vocação. Então, fala para nós a respeito dessas duas obras e dos conceitos que Weber desenvolve lá, que, segundo você mesmo, talvez uma das maiores obras do século XX. Uhum. Ou da história das ciências humanas, né? Jamais são dois textos do Weber que a gente, inclusive, recomendaria, caso alguém que esteja assistindo a gente tenha tido alguma curiosidade pelo Weber, eu gostaria de ler um texto do Weber, não comentadores sobre ele, mas dele. Eu recomendaria que lesse esses dois que a gente vai falar. Um deles é um texto pequeno, um texto de pouco mais de 30 páginas. Cada um tem sua história. Esse de pouco mais de 30 páginas é A Ciência como Vocação. Uhum. São dois textos famosos do Weber. Um é A Política como Vocação e o outro é A Ciência como Vocação. Esses dois textos são textos finais da vida do Weber. Me parece que A Ciência como Vocação é um texto de 1917. Weber morreria 3 anos depois. Ciência como Vocação e A Política como Vocação são dois textos. Eu tenho nessa edição 124 páginas, mas aí a política como vocação ocupa mais espaço, nós vamos falar da ciência como vocação. Imagina o seguinte, Weber foi convidado para fazer uma palestra numa escola particular, de classe média, claro, lá na Alemanha, mas a palestra não era para os alunos, e sim para os pais dos alunos. Imagina alunos jovens de ensino médio, para pensar o equivalente ao nosso, os pais tinham uma questão, pediram o Weber para fazer uma palestra. Essa era a questão seguinte: como que devemos orientar a vocação dos nossos filhos, futuro profissional dos nossos filhos? E o Weber, que sabia que estava falando com gente de classe média, daí para cima, ele vai dizer 2 possibilidades: mandem seus filhos ou para ciência ou mandem seus filhos para política. Ou seja, são lugares de comando. Uhum. Ele não estava pensando em mandar os filhos para lugares de trabalho, Artesão, de obediência, lugares de comando. E aí os pais perguntam para ele: Weber, mas tá bom, a ciência, que vocação, como é que eu preciso saber, como é que eu posso identificar se meu filho tem vocação para ciência? Tá vendo? Isso é resultado de um desserviço que a escola presta à história da ciência. Quando a escola conta para a gente a história das descobertas,
Ela conta, por exemplo, quando ela vai tratar da descoberta da lei da gravidade, ela vai dizer que tinha um sujeito sentado em algum lugar e que caiu uma maçã na cabeça dele e que por causa daquilo ele formulou A lei da a lei da gravidade. gravidade. Está vendo? Fica parecendo o seguinte, segundo essa história. Assim como aquele sujeito da lei do empuxo teria formulado a lei do empuxo brincando numa E falar da eureka, eureka. Exatamente. Tá vendo? É como se as invenções, como se a ciência fosse o lugar de gênios, de pessoas vocacionadas, ou por natureza, ou por Deus. Por graça. Então, por graça, alguns nascem para ser cientista e outros não. A escola nos induz a isso. E o Weber não concorda com nada disso. A ideia dele é o seguinte: a ciência exige da gente, exige dos seus praticantes. E o que é interessante é que o Weber ele pensou isso e praticou isso. Ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa que a ciência exige dos seus praticantes. Você quer virar cientista, jovem? Então ele vai dizer: a primeira coisa que a ciência vai exigir de você: esforço. Esforço no sentido de dedicação. Para você se tornar cientista, você vai ter que se tornar um especialista, e para você se tornar um especialista, você começa pela ausência de conhecimento. E toda vez que você vai ler um livro, você tem dificuldade, porque ele está lidando com conceitos, com repertório, ele está te apresentando ideias que você não compreende. Então é uma leitura lenta, trabalhosa, você tem que recorrer a dicionários, você vai... É como se todo livro, nesse bom formativo, ele te empurrasse para fora no primeiro momento. É diferente do livro literário, do romance, do livro de autoajuda, que ele te atrai. O livro racional, científico, tecnológico, filosófico, ele exige de você um esforço, um empenho, uma dedicação, uma força de vontade, uma determinação. O Weber vai dizer que isso é que a ciência exige de você. Quando você vai às bibliotecas, você vai observar, se você olhar, porque os leitores brasileiros, principalmente, marcam os livros públicos. A maioria dos livros é abandonada antes de ser... A maioria da leitura dos livros é abandonada antes de ser concluída. Então, Weber vai dizer o seguinte: a ciência está te testando. Ela exige de você esforço. Sem esforço, você não se tornará um cientista. Só que ele vai dizer o seguinte: o seu esforço ele pode te conduzir a uma paixão. Você pode se empenhando, se dedicando, e aquilo vai te conduzir a uma paixão, uma coisa que vem de dentro, a uma mobilização. Mas a paixão ela vem depois. Você jamais se apaixona por um assunto que você não tenha se dedicado com esforço. E aí, quando você entra no estágio da paixão, é como se você perguntasse assim: mas como é que eu sei se eu já estou apaixonado pelo assunto? Bom, digamos assim, se você... Não é o Weber que fala isso, não. Se você sonhou com ele e não foi pesadelo, se você sonha com seu assunto e não foi pesadelo, bom sinal. Ou então, se você está divertindo no final de semana, relaxado, e o seu assunto te visita, e você não reprime, bom sinal, você está apaixonando. Segundo ele, quando você se apaixona, você vai fazer mais esforço ainda. Só que agora o esforço já não vai ser mais um sacrifício, exatamente porque não vai você ser penoso. Apaixonado. Quando você articula paixão com esforço, você entra na fase da intuição, do insight. Você começa a ter ideias, como se o seu cérebro, sua mente fosse processar aquelas informações e você vai começar a ter inspiração. Está vendo qual é a ideia do Weber? A transpiração antecede a inspiração. Primeiro você tem que ter transpiração. Primeiro você tem que ler muito, você tem que estudar muito. Depois é que você vai ter inspiração para escrever um artigo, para escrever um livro, para escrever um texto, para dar uma aula, para falar, para publicar.
Tá vendo? O que o Weber faz com isso? Ele humaniza a ciência. Ele vai dizer o seguinte para os pais de classe média que ele estava dando a palestra. Seu filho não tem que ter habilidade inata nenhuma. Ninguém nasce para a ciência. Você se forma, você se constrói, você se forma. E a primeira coisa é o esforço. A paixão vem depois, se o insight vem depois ainda. Então, a primeira coisa que a ciência exige do seu filho é que ele seja esforçado, disciplinado, que ele faça as coisas com boa vontade no seu processo de construção. Está vendo? Aí ele retira os cientistas do Olimpo e traz para o mundo dos homens. E se você observar a trajetória dele, foi essa. Entendi. Nós vamos começar a falar da ética protestante. João Mar, isso é um negócio. Weber tem muitas lições para a gente. A ética protestante é um dos livros mais importantes do século XX. Nós já comentamos isso nos programas anteriores. Escrito em... Weber terminou a escrita em 1905, 1906. E ele escreveu esse livro depois de passar basicamente 5 anos internado com depressão. Tá vendo? Imagina, ele tinha 34 anos, passou 5 anos internado, claro, com internações intermitentes, vai e volta. O sujeito rico, que tem esse tipo de experiência dos 34 aos 38, 39, ia cuidar da vida, divertir ela, mas ele vai escrever, ele sai dessa condição, tá vendo como é que é um exercício de superação? Para escrever esse que é um dos livros mais importantes do século XX, um clássico. Tá vendo? Se Tocqueville, o clássico dele, A Democracia na América, se Comte é o Catecismo Positivista, se Durkheim é o Suicídio, digamos assim, a obra clássica mais famosa do Weber. Durkheim. Você falou Kant. Durkheim é o Suicídio. Olha só, Tocqueville, Democracia na América, Comte, Augusto Comte, o Catecismo Positivista, tá. Marx, o Capital, Durkheim, o Suicídio, Weber, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Só para a gente colocar as coisas... As principais obras. Pelo menos mais famosas. Tá vendo? As mais lidas, por exemplo, Marx tem o Capital e tem o Manifesto Comunista. Tem 2 mais lidos. A mais lida é o Manifesto, que foi escrita para ser lida. O Capital não, é uma obra que Marx escreveu para ele compreender o capitalismo, inclusive para escrever o Manifesto. Tá vendo? É difícil você pensar na mais lida e na mais importante. A Ética Protestante é a obra mais famosa do Weber. E é a obra que a gente recomenda. E é uma obra fantástica. Eu falei lá no primeiro programa que o Weber é um escritor refinado, sofisticado. Quem fizer a leitura da Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, vai perceber a erudição, o refinamento, a sofisticação do Weber. Essa obra tem uma história também, assim como a ciência como vocação tem uma história. Essa obra tem uma história que começa no final do 19, quando Weber, antes de ir para o manicômio, em 1898, ele já fazia pesquisa sobre economia e religião. Tratava necessariamente da ética protestante. O tema da pesquisa dele era economia e religião. Ele, de algum modo, tem que interromper essa reflexão em 1898 com as internações e com a depressão. Quando ele sai desse processo de internação intermitente, ele não se livra da depressão, que vai ser constante na vida dele. Mas no período de 1904 a 1906 acontece uma coisa com Weber que é parecida com o que aconteceu com Tocqueville. Parecida, não é a mesma coisa não. Lembra dos Estados Unidos? Quando Tocqueville vai aos Estados Unidos, Weber também foi, por razões diferentes. Digamos assim, quase 100 anos depois.
de Tocqueville. Weber vai participar de um congresso nos Estados Unidos, participa do congresso, e ele acaba ficando nos Estados Unidos por mais um período de 11 meses. Veja bem, ele estava refletindo, ele já tinha escrito e até publicado alguma coisa, enquanto estava na Alemanha, sobre economia e religião. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele descobre coisas que vai permitir a ele fazer uma elaboração sobre protestantismo e capitalismo, que é a obra dele. É lá nos Estados Unidos. E o Tocqueville já tinha falado que por causa da religião o povo americano era trabalhador, não tinha isso? Tinha alguma coisa Não, isso assim. é mais do Weber. O que Tocqueville falava, que o americano, o que impulsionava o trabalho era a democracia. Era a democracia, não democracia. era a religião dele, não. Não era. Quem vai trazer a religião é exatamente o Weber. Tá. É o protestantismo, que vai... A questão da predestinação, da vocação. É lá nos Estados Unidos, Jomar, que o Weber, nesse período que ele teve, de 1904 a 1906, que ele descobriu um texto do Benjamin Franklin, no qual, segundo Weber, Franklin define para ele o espírito do capitalismo. Time is money. Time is É um money. texto do Weber, que é do Benjamin Franklin. Daqui a pouco eu vou ler um trecho desse texto. O livro do Weber, A Ética Protestante, que de resto é um livro pequeno, nessa edição, 233 páginas. Lembra de Economia e Sociedade, que são 1.237 páginas. É um livro que está organizado em 2 partes, sendo que a primeira tem 3 e a segunda tem 2 capítulos, além de uma densa introdução. Não há nesse livro aquela coisa que todo mundo está habituado a ler, quando você faz uma tese, uma dissertação, uma conclusão. Não há nesse livro uma conclusão, um texto que o Weber poderia chamar de considerações finais. Certo. Há nesse livro, Jomar, de 230 e poucas páginas, muitas e longas notas. Aquelas notas de rodapé, notas de pé de página. Veja você. Há um total de 398 notas longas. São quase 400 notas, num texto de 230 e poucas páginas. E dessas notas, 309, ou seja, 75% das notas, elas fazem parte da segunda metade do livro, que é exatamente resultado daquilo que ele pesquisou nos Estados Unidos. Tá vendo? Isso dá para a gente pensar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, que se você separar no texto, isso já está separado, você não precisa separar. Se você separar o texto do conjunto de notas, curiosamente o conjunto de notas ocupa uma quantidade de mais páginas do que o texto propriamente. Isso permite a gente pensar em 2 inferências, pelo menos eu faço 2 inferências a partir daí. Primeira é relativa ao rigor do Weber. Ele queria com a nota te demonstrar o argumento dele, a fonte dele, onde que ele buscou informação para aquilo. Segundo, a gente pode pensar o seguinte, de que o Weber tinha pressa em concluir o livro e que as notas seriam uma espécie de apontamento para um desenvolvimento posterior. Por que ele tinha pressa? Ele já lecionava na Alemanha, e a universidade europeia, ela tem cátedras. E a cátedra é uma panela. Então você tem o catedrático. Weber queria progredir na cátedra, e aí ele tinha que publicar.
E ele tinha convicção da importância do livro. Então eu tenho uma certa inferência de que ele deixa a nota como nota, porque se isso fosse definir, isso daria um texto de 1.200, 1.300 páginas. Ele deixa a nota, como se fosse uma espécie de esboço para ser posteriormente desenvolvido. Isso é uma inferência. O livro, Jomar, ele tem uma introdução que não tem nada de introdução. É um texto belíssimo, é um dos textos mais belos, estou falando de estética mesmo, da história, da sociologia. Weber chama isso de introdução, mas não é nada de introdução. Quando ler, você vai perceber que é um ensaio pequeno, pouco mais de 10 páginas, sobre o Ocidente. Weber vai definir a ideia de Ocidente. Ele é um raro sociólogo que faz isso, é o primeiro que faz isso. Gramsci vai fazer isso depois, e eu acho que por ter lido Weber, ele vai fazer uma definição de Ocidente e vai identificar o Ocidente como uma racionalização da vida. E racionalizar a vida, a empresa, a cidade, quer dizer, quando a racionalização chega, ela tem problema com a tradição. Quem sai de cena é a tradição. Quando a tradição chega, ela chega com a ciência. Quando a racionalização chega, ela chega com a ciência. Por que a ciência surge no Ocidente? Porque o Ocidente antes já era racional. A escola é o lugar da racionalização, não é da tradição. Com certeza, nem da religião. O Estado, a laicidade da política, as artes. Quando você pega artes ocidentais, o cubismo, Van Gogh, a pintura, a música ocidental, ela é diferente da música tradicional. Quando se ouve música japonesa, chinesa, a arquitetura, a arte, é diferente da arte ocidental, e a diferença está na racionalização ou na racionalidade. Weber trata tudo isso nessa introdução, só que ele vai dizer o seguinte: o principal produto dessa racionalização é o capitalismo, é a empresa. Weber conta para a gente o seguinte: o balanço, que é aquela técnica de aferição do lucro, e a contabilidade são invenções do Ocidente. E isso faz parte do processo de racionalização da empresa. Jomar, tem uma coisa interessante que dá para a gente fazer a leitura rapidamente. Como é que o Weber começa essa discussão sobre religião e economia, que vai resultar em capitalismo e protestantismo? Ele parte de um problema que eu vou fazer uma pequena leitura. Ele diz assim, quando ele está começando o capítulo 1 do livro: qualquer observação da estatística ocupacional, as ocupações, de um país de composição religiosa mista, ou seja, de um país que tem uma diversidade de religiões. O Brasil ainda não é. O censo falou que 70% dos brasileiros ainda são católicos. A gente ainda não é exatamente misto, embora esteja caminhando para isso. Mas ele vai dizer, se você pegar um país que tem uma diversidade de religiões, você vai se deparar com um fenômeno que, na época, já provocava uma série de discussões. Por que isso acontece? Qual é esse fato? É o fato de que os líderes do mundo dos negócios, os proprietários, os ricos, as pessoas ricas, os donos do capital, os níveis mais altos da mão de obra qualificada, a gerência, ou seja, o pessoal técnica e comercialmente especializado das modernas empresas, num país de composição religiosa mista, são preponderantemente protestantes. Deu para entender a ideia? Você pegou um país de composição religiosa mista. Tem várias religiões. Tem várias religiões, católicos, budistas, hinduístas. O top é tudo protestante. Aí você pergunta o seguinte, você seleciona os homens de negócio, os gerentes, os executivos.
você pergunta, os investidores, você tem religião? Tem. Qual é a sua religião? Preponderantemente protestante. Essa é a questão que o Weber vai estudar. Qual é a razão disso? E claro, né, ele vai fazer um nexo disso com o texto do Benjamin Franklin, Time is Money. Os homens de negócio adotam essa máxima, Time is Money. E o Weber vai buscar referência disso no protestantismo, particularmente no protestantismo de Lutero, que é onde ele vai buscar o conceito de vocação, que, segundo ele, Lutero elaborou a partir do Velho Testamento. Velho? Do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Porque esse conceito de graça está muito em Paulo também. Eu estava até comentando com você. Mas ele vai Paulo, buscar essa referência, e é a grande construção dele, porque aí você pensa o seguinte, o Lutero é conservador. Lutero é fundamentalista. Bom, mas aí, João Mar, não dá, jamais daria para a gente comentar mais coisas nesse tempo. Nosso, o que resta é recomendar que as pessoas leiam e comecem por isso que Weber chama de introdução, que é um texto belíssimo sobre o Ocidente. José, muito obrigado. Encerramos aqui a série de 4 episódios sobre Weber. Não vamos contar qual que é o próximo, mas estamos entrando no século XX, né? Já estamos chegando no século XX. Agradecer os ouvintes, pedir para curtir o canal, divulgar o canal para a gente estar sempre crescendo, né? Agradecer ao Zé a oportunidade, ao Pedro que está aqui na nossa técnica, né? Falar do GEC, do ead.geec.org.br e até semana que vem, Zé, com um novo pensador, com um novo sociólogo. Está demorando muito ou vai chegar Brasil daqui a pouco? A gente vai ainda lidar com mais 1 ou 2 ou 3 europeus, Jamar, mas aí a gente vai passar uma boa temporada depois lidando com pensadores sociais brasileiros. E aí vai aparecer algum negro, vai aparecer algum de outra classe social? Vai aparecer negro, vai aparecer pobre, vai aparecer Florestan Fernandes, vai aparecer Fernando Henrique Cardoso, vai aparecer Roberto da Mata. Muito legal. Ou seja, vai aparecer Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque de Holanda, vai aparecer muita gente interessante que vai estar falando sobre a nossa realidade, nossa sociedade. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, boa madrugada, né? E até o próximo episódio.